Jesus é massa. A fanbase dele que às vezes é uma bosta. Bem, essa foi a declaração da atriz Bruna Marquezine ao falar sobre a relação dela com o protestantismo. Será que ela tem razão nisso que ela está falando? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área. Está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Temas importantes, assuntos edificantes, posicionamentos equilibrados. É entender dentro de uma perspectiva bíblica as ações e o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E é por isso que a sua inscrição é tão importante, para você não perder nenhum vídeo quando sair e estar sempre antenado em tudo que está rolando. Já deixa o seu like e quando ele acabar, compartilhe com algum amigo para ele também ser abençoado com esse papo aqui, que eu tenho certeza que vai longe. Vamos fazer o seguinte, se você não viu o que aconteceu, bora dar uma assistida. É bem curtinho, só peguei um trecho aqui de 10 segundos no máximo, pra gente poder assistir junto e você ver o que ela quis dizer. Vamos lá. Desviado. Não, é porque eu só acho muito legal. Eu gosto muito de Jesus, ele é maneiraço. O cara é da hora, tipo, ele é muito legal. Aí. O fã-clube dele que às vezes estraga o rolê. Ó, se liga no negócio. O Jesus é legal, o fã-clube dele que às vezes estraga o rolê. Aí as apresentadoras aqui do Pod Delas, né? Qual é o nome do podcast? Pod Delas, riu. E aí no que deu uma risada, ela empolgou e continuou. Vamos lá. Mas ele em si, ele é legal. A fanbase é que às vezes é uma bosta. Aí, a fanbase que às vezes é uma bosta. Mas ele, é genial. Aí vai longe demais. Será que tá certo? Pessoal, é o seguinte. O cristianismo, e ainda mais a gente que aqui no canal defende fé equilibrada, a gente sabe que existe extremos. No decurso da história, nós tivemos situações terríveis. Líderes religiosos diabólicos até. Nós, como cristãos, sejamos protestantes ou católicos, nós protagonizamos a Santa Inquisição, onde pessoas morriam por divergências culturais ou ideológicas. Mulheres eram queimadas, sendo condenadas como bruxas, por terem uma perspectiva diferente da que o clero daquela época assim pensava. Então a gente tem sim máculas na nossa história. E a Bruna Marquezine, nesse momento aqui, ela não está falando da igreja histórica, ela está falando da galera atual. E esse é um grande problema da nossa atual geração. E a crítica que eu faço aqui não é diretamente a ela, até porque eu não conheço ela, eu só peguei um corte. Não dá para avaliar um pensamento, uma pessoa através do corte. Mas isso fez um burburinho na internet. Aí a gente aproveita o hype do assunto para poder trazer pensamentos equilibrados, para trazer o conceito de fé equilibrada para todo mundo que está aqui. Então vamos lá, gente. A geração atual é uma geração extremista nas coisas. A gente está vendo, inclusive, na política, essa reverberação, esse reflexo de extremismo. Essa geração mais nova de hoje em dia é uma geração que reclama de tédio, sabe? Crianças falando que tem tédio, jovens, pré-adolescentes. Por quê? Porque recebem muitos impulsos. Antigamente, pra gente assistir um desenho, a gente esperava da hora de passar na televisão, quando acabava a gente só ia ver no dia seguinte, ou se fosse um episódio que era semanal, a gente só ia ver na semana seguinte. Hoje em dia, essa molecada, o que eles fazem? Eles maratonam a temporada inteira em 1, 2, 3 dias. Então eles não sabem esperar e por isso acabam ficando exagerados nos seus comportamentos e muito ansiosos. Pessoas ansiosas acabam discernindo de maneira exagerada muitas coisas. E onde é que está o exagero nesse comentário da Bruna? É porque realmente tem gente que estraga o rolê, mas eu não posso falar que é o fanbase. Porque quando eu falo isso, eu estou falando bilhões de pessoas, bilhões no mundo são cristãs. Nós temos o cristianismo em todos os continentes do mundo, nós temos o evangelho sendo levado. Então assim, vai ter às vezes uma tia que é extremamente religiosa, vai ter um cara que diz que é cristão, mas na verdade é um trambiqueiro, vai ter um líder, seja ele padre, seja ele pastor, que vai dar muito mau testemunho, a gente encontra ali um ou outro que é um criminoso. Cara, infelizmente sim. E pessoas que fogem dos padrões bíblicos, quando usam o nome de Deus em vão, sem dúvida, serão por Deus julgados com muito mais rigor. Mas eu não posso falar que são todos. Até porque essa frase é antiga, é muito antiga. Algumas pessoas, inclusive, atribuem a Mahatma Gandhi, né? Que diz, o cristianismo é lindo, o problema são os cristãos. E isso aí, cara, é frase de caminhão, né? De botar atrás. Ah, Jesus é massa, mas os que seguem Jesus... Isso aí é quase que uma desculpa para não ter vida com Deus e culpar os outros. Não, eu até amo Jesus, mas sabe, os
meus irmãos, o pessoal é terrível. E aí quer justificar a vida de pecado que leva, culpando os outros, terceirizando os outros. Não, Cristo é incrível, mas a igreja, sabe? Eu conheço cristãos hoje que falam assim, eu estou decepcionado com a instituição igreja e não congrego mais. No Brasil, já passaram de 15 milhões de pessoas desigrejadas. Como é que é isso? Gente que diz que serve a Deus, que ama Jesus, que crê na Bíblia Sagrada, mas que não congrega. Não é católico, não é evangélico, não faz parte de nenhuma igreja. Por que isso? Porque não quer compromisso com o reino de Deus. E aí culpa a igreja. Ah, não, porque o pastor não me cumprimentou. Isso é motivo para sair da igreja? Ah, não, porque o irmão da célula me magoou. Isso é motivo para sair da igreja? Ah, não, porque na minha igreja o pastor falava só de dinheiro, só de dízimo. Cara, problemas todas as igrejas têm. Se você está insatisfeito em uma igreja, o mínimo que você tem que fazer, então, é mudar de igreja. Não é esquecer que todas as igrejas existem. Não é falar, ah, não, tive um problema numa denominação. E eu nem sei se o problema é da igreja. Às vezes o problema é teu. Quando eu tô numa igreja e eu tô recebendo gente, e aí a pessoa fala, não, porque eu vim da igreja tal, que o pastor de lá, não sei o quê, papapá, eu já abro o olho. Falo, chegou falando mal do seu antigo líder, fatalmente aqui nós seremos os próximos a sermos crucificados por essa mesma língua. É importante entender que em alguns momentos, sim, é necessário mudar de igreja, mas sempre nos preocupando com portas abertas, de sair na bênção, de sair debaixo do diálogo, de sair debaixo da honra, da dignidade, sem falar mal, sem fofocar, sem querer fazer montim, sem querer arrastar mais gente com você. Sai, mas vai lá e se conserte, se alinhe, esteja em paz com a pessoa que foi a sua liderança e também, principalmente, com Deus que habita no seu coração. Agora, ser um desigrejado não faz o menor sentido. Então, essa afirmação da Marquezine aqui, dizendo assim, Jesus é massa, mas a fanbase é uma bosta, é ruim, sabe por quê que é muito ruim? Porque essa garota influencia muita gente. Ela tem muitos seguidores, ela tem poder de fala. Não é à toa que ela disse um negócio aqui e explodiu aí nas redes. E a galera que é fraca, que é neófita, é uma geração extremista, é uma geração que não tem equilíbrio, vai olhar e vai falar, é isso mesmo. Não, é por isso, tá vendo? Por isso que eu não vou pra igreja. Ah, não tem como não. Aí a galera vive em pecado, não lê a Bíblia, não busca Deus, não ajuda ao próximo, não cumpre princípio nenhum e fica, não, mas Jesus é bom. O ruim são os seguidores. O cristianismo é lindo. O ruim são os cristãos. Se cria uma cortina de fumaça para poder subsidiar, para poder embasar a sua vida de falta de reverência e falta de compromisso. Claro, não estou falando da Bruna porque eu não a conheço, não sigo ela, não sei quais são os valores, mas essa frase chegou para mim e me alertou. Muito mais a repercussão que isso pode causar do que o que ela pensa. O que ela pensa é direito dela e cada um no seu quadrado. Mas quando é uma pessoa muito pública, uma figura muito expressiva assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode falar e acabar influenciando mais pessoas. Alguém que poderia pensar, eu vou pra igreja, escuta isso e fala, o fã-clube é uma bosta mesmo. E desconsidera todo o legado desse fã-clube que é uma bosta, que correu atrás, porque Jesus teve a sua missão terrena em Israel e nós estamos no Brasil com Bíblia em português. Isso acontece porque muita gente pagou preço, muita gente largou seus lares, suas residências, as suas raízes e se entregaram a missões, foram peregrinos e trouxeram o evangelho para a América do Sul, para o Brasil, para nossa cidade, pessoas que pagaram um preço muito grande para eu falar assim, fanbase, não, os seguidores. Cara, tem gente ruim, mas muito mais são pessoas boas. Todos são pecadores, e a Bíblia diz isso, e por isso carecem da glória de Deus. Mas quando eu generalizo de uma maneira extremista, eu não reconheço o trabalho de tantos homens e mulheres de Deus que pagaram preço, que se dedicaram, que se renunciaram para pregar o evangelho, para levar comida para quem tinha fome, para levar paz, amor, mansidão. E eu simplesmente ignoro isso por causa de um fanático twitteiro, por causa de um religioso no Instagram, por causa de um sem noção no YouTube. Aí eu vou falar que toda a fanbase... Não posso. Eu posso falar com a minha categoria, com o meu direito, no meu espaço de liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, mas é muito mais inteligente eu ver um comportamento de um cristão que está falando alguma coisa e pensar, olha, eu não vou julgar o profeta, eu vou julgar a profecia, eu não vou julgar a pessoa, eu vou julgar o que ela está falando. É o que eu estou fazendo exatamente aqui com a Bruna Marquezine. Eu não estou julgando ela, não sei como ela é, não conheço o coração dela, oro por ela, não oro todo dia, mas depois disso aqui eu orei, né? E vou passar a orar para que
ela encontre uma igreja que ela entenda que aquela fanbase ali não seja uma bosta, mas eu posso identificar uma pessoa e discordar daquela opinião livremente, mas sem generalizar. Eu não posso falar que todo padre é aquilo que as pessoas falam que é um grande escárnio, é um grande desrespeito. Eu não posso falar que todo pastor é ladrão, por exemplo. Eu não posso falar que todo artista da Globo é usuário de droga. Eu não posso falar isso. Ah, não, mas é porque teve um, teve outro. Meu irmão, pode ter tido, mas eu vou falar que todos são. Por quê? Generalizar não é saudável. E a gente não deve generalizar os assuntos envolvendo o reino de Deus. A mensagem que eu quero trazer pra cá é que a história da igreja é uma história que tem suas máculas, mas é uma história de muita virtude, é uma história de muito amor, de muito preço pago. Quem tem filho vai entender bem. Falar em filho, ó, meu filho tá gritando ali. Não adianta nada alguém falar assim, ah, o Leonardo é gente boa pra caramba, mas o Henrique e o Levi são uma bosta. O elogio dessa pessoa pra mim não serve. Essa pessoa definitivamente não vai ter parte comigo. Agora imagina alguém fala bem de Jesus, mas fala mal da igreja. Pronto, já que ele fez muito barulho e não deixou eu terminar de gravar, eu trouxe ele aqui pra ver se assim ele fica quieto. Toma muito cuidado quando você for generalizar. Esse é o grande problema de qualquer coisa. Analise fato a fato, ponto a ponto. E aí você vai encontrar, com certeza, um posicionamento muito mais equilibrado. Bem, se você gostou do vídeo, curta, compartilha com alguém para entrar nessa conversa e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Se inscreva no canal, aê! A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração, forte abraço, tchau, tchau.